Olá, eu sou Naruna Costa, sejam bem-vindos à série Salas de Sonhos. Nesse episódio, iremos celebrar a memória do Cine Marrocos. No primeiro bloco, o professor Máximo Barro nos brindará com seu extraordinário conhecimento falando sobre a época em que o Cine Marrocos foi inaugurado, a influência do início da televisão sobre o público dos cinemas e o auge da sala quando abrigou o primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil em 1954. No segundo bloco, nosso convidado especialíssimo é o jornalista e um dos maiores documentaristas da nova geração, Ricardo Calil, que após brilhar com os documentários Uma Noite em 67 e Eu Sou Carlos Imperial, realizou o extraordinário documentário Cine Marrocos, grande vencedor do festival É Tudo Verdade em 2019, entre outros prêmios em festivais internacionais. E fechando nosso episódio com chave de ouro, um pequeno depoimento da dona Célia Camargo Carneiro, que hoje, com 94 anos de idade, esteve presente na inauguração do Marrocos. Uma boa sessão para todos. O Cinema Marrocos foi concebido no estertor dos acontecimentos que vão cada vez mais se avolumar dentro do cinema brasileiro, Veracruz, Maristela, etc., liquidam-se, e dos cinemas arquitetônicos, o cinema como sala. Em 52 começa a força da televisão. A televisão aparece em 50, em 52 já é uma coisa razoável, e em 55 já tem gente de poucas posses que já tem a sua televisão dentro de casa, porque elas começaram a ser feitas dentro do Brasil. Eu sempre me lembro de um momento que eu tive consciência que o cinema tinha acabado. A revista O Cruzeiro, na parte central, quando você abre, fica em 2 páginas, tinha uma fotografia da favela, de uma favela do Rio de Janeiro, coalhada de coisas receptoras, como chama? De antenas. Coalhada. Eu disse, acabou o cinema, daqui para frente virá a televisão. Com isso, o Marrocos tem uma existência muito precária, muito pequena, porque quando ele nasce, ele não tem mais os públicos que teriam, que eu tinha visto anteriormente. Poucas vezes eu fui ao Marrocos e tive que formar uma fila para chegar à bilheteria e depois pegar uma sala repleta de gente, disputar lugar. Poucas vezes eu vi isso. E ele era grande. A parte de dentro, ele era muito confortável, nas poltronas. Era outro dos poucos cinemas onde você não precisava praticamente levantar para que os outros transitassem. Ele foi o cinema escolhido para abrigar, isso é importante, o primeiro Festival Internacional de Cinema. As delegações estrangeiras ficavam abrigadas no primeiro pavimento, né? no mezanino, as mulheres de longo, os homens de smoking. As delegações desciam de carro aqui, nessa porta. As japonesas Fubuki Koshiji e Michio Aratama, uma delas tropeça mostrando seu delicado pezinho oriental. Com sua esposa, o diretor francês Abel Gance, Etika Shuro e Ivan Denis, franceses. Chegam os americanos, John Fontaine. Walter Pidgeon dá um show cumprimentando os populares. Rhonda Fleming. O povo recebe agora do cinema brasileiro Aurora Duarte. Errol Flynn e sua belíssima esposa Patricia Wilmore. Fred McMurray, Johnny Ava. Aí vem um astro simpaticíssimo, Robert Cummings.
A curiosidade mantém todos apostos enquanto chegam as italianas e as demais delegações do festival. Como encerramento, os americanos querem conhecer o famoso Carnaval do Pacaembu, numa festa em benefício da campanha de combate ao câncer. Quem vê Fred McMurray vê Genevieve, Eila, John Fontaine, Robert Cummings. Rei Momo vê estrelas no Pacaembu. Momo acaba vencendo e os artistas aderem ao carnavalesco. Errol Flynn, seu estado normal é feliz. Ann Miller. E para finalizar, quem tem fogo para o cigarro de Genevieve. E elas estavam abrigadas no hotel, que era o melhor hotel de São Paulo, aqui ao lado. Então elas andavam de carro, tanto 50 metros, subindo lá e descendo aqui. No dia da estreia da delegação norte-americana, Walter Pynchon, que era o presidente do sindicato, cismou de atravessar a rua, porque do outro lado da rua é que ficava o público, com cordão de isolamento e tudo. Ele chega do lado de lá para dar as mãos, um abraço no pessoal. Bom, foi o suficiente para colocar o homem do lado de dentro e aí a polícia entrou de porrete e fez um bate-fundo digno de uma inauguração de Festival Internacional de Cinema. Movie stars are sightseeing in Sao Paulo as the Brazilian city holds its first motion picture festival. The crowd in front of the Morocco's Sao Paulo's largest theater are rewarded as Irene Dunn heads the parade of luminaries to view top motion pictures of the year. Starlet Barbara Rush makes her bow to Brazil's international movie event. Stage and screen and musical comedy star Ann Miller is another Sao Paulo guest, followed by a veteran of countless productions, Walter Pidgeon. Also lovely Rhonda Fleming making her good neighbor visit to Brazil in the delegation of Americans. Mas ele teve uma duração muito pequena. Ele logo em seguida, ele teve uma tentativa de cinema popular. Parece que, por mais popular que fosse o filme, o pessoal popular não ia ver, preferia o popular do Arte Palácio. E ele, nesse cinema, é que a maior bilheteria do cinema brasileiro foi exibido. Aluga-se, moças. Ficou 5 anos ininterruptos na capital de São Paulo. Ele ficou 1 ano e meio no Marrocos. Depois ele saiu, fizeram cópia nova, ele foi, acho que foi para o Arte Palácio, depois saiu, foi para o Barão. Foi. Como é que o senhor vê essa questão do Marrocos ter sido invadido, né? Nesse sentido, assim, ter virado moradia, ter virado casa? É consequência dos tempos que nós estamos vivendo, né? Quando esses cinemas fecharam, eles não foram sagrados, musificados, nem nada. Eles viraram uma loja de novo, ou viraram uma igreja, quem sabe, ou viraram um depósito de carro velho. Faz parte dos estágios, das mudanças sociais que nós estamos conhecendo. Porque hoje nós temos um número de pobres muito, muito superior a 1950. E muito mais ainda superior a 1900, quando o cinema ganhou isso do teatro. Are you ready, Father? What is the scene? Where am I? Those camps. Life, which can be strangely merciful, had taken pity on Norma Desmond.
The dream she had clung to so desperately had enfolded her. Eu me chamo Ricardo Calil, sou jornalista, trabalhei muitos anos como crítico de cinema e também realizei 3 documentários. Uma Noite 67, Eu Sou Carlos Imperial, que eu fiz com meu amigo Renato Terra, e mais recentemente o Cine Marrocos, que é meu primeiro trabalho solo. Eu nasci em 1972, então eu tenho algumas memórias esparsas de cinema nos anos 70. Eu me lembro muito de Trapalhões. Trapalhões era uma coisa foi muito marcante assim, na minha infância cinematográfica. Imagino que para muita gente também. É curioso porque eu fui rever os Trapalhões, por exemplo, eu fui ver no Cine Sesc o Trapalhões na Serra Pelada, com as minhas filhas, mais ou menos na idade que eu tinha, assim, elas tinham 5, 7 anos, e é curioso como é um humor tão picante, né, malicioso, assim, para uma criança, assim. Eu acredito que eu vi o Trapalhões na Serra Pelada mais ou menos com a idade dela, e possivelmente um dos primeiros filmes que eu vi também. Isso de cinema brasileiro. Tinha alguma coisa de Disney também, anos 70. Já não era o auge da Disney, mas eu me lembro muito bem de ver Bernardo e Bianca, por exemplo, que era aquela fase talvez de baixa da Disney, né? Mas eu lembro de ter visto no cinema, por exemplo. E também eu peguei um pouquinho de Star Wars, assim, né? Então eu lembro de ver, não o primeiro no cinema, que eu acho que eu era muito novo, né? O primeiro Star Wars 77, mas eu lembro de ter visto já o Império Contra-Ataca no cinema, assim. Então essas são 3 filmes, por exemplo, que ficaram na minha memória de eu ter ido ao cinema ver ainda criança. Na minha infância eu era uma pessoa de cinema de rua, mas para mim cinema de rua era na Paulista, na Avenida Paulista, assim. Eu não fui um frequentador das salas de cinema do centro, porque eu acho que já havia nessa época uma certa decadência do centro, e eu, como um bom menino de classe média, minha família não me levava muito para aqueles lados e eu não ia sozinho. Mas eu morava no Paraíso, então eu morava ali pertinho da Paulista e frequentei muito, na minha memória, muito assim, Astor, Liberty, o Gemini, o Bristol, foram salas de cinema de rua que eu frequentei e que são as salas da minha infância, assim. Eu lembro depois, um pouquinho no começo da adolescência, para fazer a transição para shopping, já anos 80. Então eu lembro de ir no Shopping Iguatemi, Shopping Ibirapuera, eu lembro de ir nesses cinemas também, mas aí já adolescência. Cinema, para mim, no meu caso específico, a maneira mais prazerosa e eficiente de transcender, de me tirar da realidade cotidiana e me transportar para outros universos, para imaginar ser outras pessoas. E o que é a sala de cinema para você? Sala de cinema é o foguete. É o foguete que me leva para essa viagem, assim, né? Para esse outro mundo. Assim. Eu me aproximei primeiro do cinema pela crítica. Acho que eu queria ser um pouco Inácio Araújo, assim, a verdade é essa, assim, é o cara que minha referência mesmo, assim. E eu lembro, no primeiro dia de aula de jornalismo, me perguntaram assim, o que você quer fazer no jornalismo? Eu falei assim, eu quero ser crítico de cinema. Eu queria estar perto desse universo, assim. Então a crítica de cinema me parecia que era algo que eu poderia ganhar vida com aquilo, o que se revelou uma ilusão, é claro, mas me deixaria perto do cinema, o que se comprovou como uma verdade, assim. Então, assim, um pouquinho depois de terminar a faculdade de jornalismo, eu já prestei cinema. Eu fiz 2 anos de curso de cinema lá na USP, na ECA, mas fiz de forma relapsa porque eu tinha que pagar as contas, tinha que trabalhar no jornalismo, então era difícil. Até que em um momento eu falei assim, eu vou dar um tempo no jornalismo, na minha vida, porque eu preciso estudar a sério, tentar fazer essa transição, assim. E eu fui fazer cursos de extensão universitária em Nova York de cinema. Voltei para o Brasil, um pouco tempo depois eu fui
morar no Rio com esse desejo de fazer mais profissionalmente e fui trabalhar numa empresa de internet junto com o Renato Terra, que trabalhava diretamente, sentava do meu lado e em algum momento falou assim, eu estou me formando aqui na PUC, eu ofereci como trabalho de conclusão de curso uma história sobre festivais da canção e os meus professores, um professor específico, me estimulou a transformar isso num documentário. Você que escreve sobre cinema não quer fazer isso comigo? Eu falei, putz, quero porque eu quero fazer cinema e quero porque eu me interesso muito pelo tema. E a gente foi correr atrás de Uma Noite de 67. É importante dizer assim uma coisa que eu nunca também vivi de cinema, eu nunca consegui ver de cinema. Assim, eu sempre vivi nem da crítica e nem da realização. Eu sempre vivi do jornalismo e nesse meio tempo eu tive trabalhando no jornalismo uns 4 anos atrás. Falei assim, eu preciso de mais um tempo para me dedicar ao cinema. Foi até um pouco irresponsável porque eu tinha 2 filhos já na época. Mas tinha um pouquinho de reserva e fiz. E um pouquinho depois de decidir ter esse sabático, eu li a notícia da ocupação de Sem Teto no Cine Marrocos. Assim. A notícia me chamou muita atenção, me pareceu muito fascinante a ideia de que um cinema se tornasse a casa de algumas pessoas. De certa forma, o cinema sempre foi um pouco meu abrigo, assim, né, como eu estava dizendo antes, enfim, de uma realidade que às vezes é um pouco difícil para mim e tudo mais, e sempre foi meu abrigo. E eu achei interessante que essas pessoas transformavam o cinema num abrigo de uma forma muito literal, né? Então, eu li a notícia sobre a ocupação e imediatamente fui pesquisando a história do Marrocos, e descobri uma coisa que eu não sabia, que é essa coisa que a gente usa muito no filme, que é o fato de o Marrocos ter sido a sede do primeiro Festival Internacional de Cinema do Brasil, em 1954, ano do 4º centenário. E para esse festival vieram grandes cineastas, o Stromheim, o Abel Gance, estrelas hollywoodianas, Errol Flynn, Edward G. Robinson, John Fontaine, etc. Então me pareceu muito interessante que esse símbolo de um certo glamour paulistano tenha se tornado uma ocupação, um lugar visto por quem está de fora como um depósito de miséria, assim, né? Achei o contraste interessante, assim. Daí o passo seguinte foi marcar uma visita à ocupação. Eu visitei a ocupação. Também o cenário era muito fascinante porque tinha essa precariedade, assim, no saguão do cinema, de repartições, assim, divisórias de escritório para formar quartos no saguão, e ao mesmo tempo por trás ainda tinha a decoração linda, assim, de parede vermelha, escultura de gesso, etc. Assim, o ambiente era muito fascinante. E tinha uma coisa curiosa, estranha na ocupação, que a sala de cinema em si estava fechada. Ela era usada uma vez por mês para as reuniões do movimento. Então me pareceu meio absurdo, assim, né? Quer dizer, que eles ocuparam tudo menos a sala de cinema. Assim, a ideia me pareceu absurda. Então, quando eu fui visitar, eu falei assim, a gente precisa abrir essa sala de cinema e a gente precisa mostrar filmes para essas pessoas, né? E daí falei assim, quais filmes que a gente vai mostrar? Assim, vamos retomar o momento de glória, de auge do Marrocos, que foi o Festival de 54. Vamos exibir os filmes do Festival de 54 para a turma. E meio automaticamente, assim, sem refletir muito, a gente decidiu assim, vamos fazer uma oficina aqui para que eles possam trabalhar com esses filmes, para que o presente e o passado se encontrem, um dispositivo para que tenha um curto-circuito ali, um encontro, ou um choque, ou um atrito entre passado e presente, entre a miséria e o glamour, assim. Então foi isso um pouco o ponto de partida. Why did you decide to enroll in this workshop? I think I'm an artist because I've always been on the TV, talk about people, defending people. Then I believe that if they put me somewhere, I can really act. Você teria alguma questão de fazer cenas de romance com homem e mulher? Tanto faz. Tanto faz. Não tem nenhum problema. Não. Faria também com homem e mulher. Com garotos também. Com garotos. Sim, porque a gente tem vários filmes em que
São todos héteros, né? Eu também já tive essa fase hétero da minha vida. Então eu não tenho problema com isso. Superei, passou. Je me réjouis dans les rôles où il y a trop de souffrance, il faut exprimer la souffrance, parce que j'ai beaucoup souffert. Je connais pas autre chose que la souffrance. Olha, é curioso assim, porque a ideia de exibir aqueles filmes da oficina, ela veio um pouco automaticamente da visita ao lugar, ao Marrocos. Assim. A partir dessa ideia, a gente teve que inventar um processo para que a gente engajasse as pessoas de lá nesse conceito, nessa proposta, né? Então a gente primeiro anunciou longamente ali as sessões de cinema, explicou, ficou no saguão do Marrocos ali falando assim, venham, teve um festival aqui em 54, venham ver, etc. Nas sessões, a gente anunciava assim, olha, a gente queria fazer uma oficina de interpretação depois aqui das exibições e gostaria muito que vocês viessem. Então a gente chamou as pessoas, entrevistou elas, não foi exatamente uma seleção de casting, mas ver quem estava afim de fazer, quem ia ter tempo de fazer, etc. E quem tinha tempo a gente chamou para a oficina. E aí na oficina a gente foi conhecendo eles melhor e entendendo junto com eles qual filme, qual cena faria mais sentido cada um fazer. Muitas vezes havia uma proximidade entre a biografia do personagem e a biografia da pessoa, assim. E a gente foi fazendo uns exercícios, umas brincadeiras, etc., e foram vendo que eles estavam bem naqueles papéis, eles se sentiam confortáveis. A gente trabalhou com as sensações ligadas aos personagens, com as emoções ligadas aos personagens, e a gente falou assim, isso aqui faz sentido para vocês, e vamos em frente. Então foi um processo de 2 meses, mais ou menos, para entender quem faria cada papel, né? Esses 2 meses, como é que isso te transformou, assim, tanto o lado pessoal como artista, assim, como é que isso te tocou? Foi um processo assim, rico e transformador em muitos aspectos. Primeiro, a equipe toda vinha de uma realidade muito diferente do que aquela, então a gente vem do universo do privilégio e a gente passou 2 meses convivendo com o universo da falta absoluta de privilégios, né? Me sensibilizou para precariedade, né? Para quem não tinha uma casa, né? A casa é uma casa provisória, sempre sob o risco de perder esse teto e tudo mais. Gosto de acreditar que foi um processo também rico para eles. Lidar cotidianamente com a ideia de lidar com esses filmes, lidar com as emoções desses personagens, lidar com a ideia de viver outras pessoas, ter um intervalo de fantasia dentro de uma realidade muito dura, né? O que é um pouco a proposta do cinema, né? O cinema sempre é um intervalo de fantasia, né? E depois do filme pronto, de toda essa experiência que você falou, mudou alguma coisa na tua forma de olhar para o cinema? Não o cinema de uma forma geral, o cinema específico, aquele Cine Marrocos. Quando você passa aqui na rua ao lado, que a gente está super perto aqui, né? E você olha para aquele prédio e sabendo que hoje as pessoas não estão mais lá, que estavam ocupando, como é que você vê? Você entende que aquela foto que você tirou daquele momento, hoje ele é uma ruína, ele é um túmulo, o que ele é hoje? Hoje, infelizmente, o Marrocos é um túmulo. Ele tanto é um túmulo que, depois de alguns anos com tapumes de madeira, eles concretaram a entrada do Marrocos, né? Então, é um jazigo mesmo, assim. A ideia dele de tirar pessoas que estavam morando lá, fechar um espaço que um dia foi um cinema e não fazer nada com eles é uma ideia para mim que é surreal, absurda. Queria agradecer a um por um das pessoas da equipe e do elenco. Assim, a equipe foi absolutamente fantástica, as condições foram muito difíceis. Esse foi um filme de guerrilha e eles lutaram muito para que esse filme que vocês vão ver hoje não parecesse um filme de guerrilha nas condições que ele foi feito.
e fizeram um trabalho excepcional. Foi uma honra, um prazer, um privilégio trabalhar com vocês mesmo. Muito obrigado. Está sendo muito especial reencontrar vocês nessas sessões para a gente lembrar o que a gente passou. Eu acho que o mais importante vem agora, que são os moradores do Marrocos. A gente teve um encontro muito feliz e inesquecível com vocês, e esse encontro está sendo muito bonito também. Eu já falei isso, mas vou repetir assim, antes da gente entrar lá, a gente leu as notícias sobre Marrocos, e o que dizia lá é que eles eram basicamente sem teto e refugiados e imigrantes e LGBT e vulneráveis e etc. E a gente descobriu lá muito rapidamente que eles são estrelas de cinema, na verdade, as mais brilhantes que a gente podia encontrar lá. Mas mais brilhantes que Marlon Brando e a Gina Lollobrigida e a Gloria Swanson e o Jean Gabin. Muito obrigado, muito obrigado. Para finalizar, eu queria entrar um pouquinho na política, assim, achei que talvez não fosse necessário que o filme fosse falar por si só, mas eu me coloquei a tarefa em todas as sessões que eu puder falar, eu vou falar isso. A gente, chegando ao Marrocos, a gente descobriu que as lideranças dessa ocupação, elas eram muito particulares dentro desse universo de luta por moradia. Elas eram particulares porque elas apoiavam um partido político que nenhuma outra ocupação apoia. Elas eram particulares porque as relações com os moradores eram bastante conflituosas, eram desconexas, a gente testemunhou isso. Então, o que eu peço a vocês é que essas lideranças devam ser vistas e entendidas como uma exceção e não como uma regra nesse universo da luta por moradia. E eu queria dizer que a ideia que é promovida por esse governo de classificar a luta por moradia como um ato de terrorismo é uma obscenidade que não passará e que será combatida pela gente. Eu queria que esse filme fosse político, não só no conteúdo, mas também na forma. Ou seja, a ideia de você fazer um processo em que essas pessoas que são vistas como os dejetos da sociedade se tornam estrelas de cinema é uma maneira de ser político na forma também. O que tentei falar, sem dar spoiler, é que esse grupo não pode ser encarado como a regra do movimento de moradia. Ele era uma exceção dentro do movimento de moradia, por essas duas características, essencialmente, porque as lideranças apoiavam o PSDB e porque as lideranças foram acusadas de pertencer ao PCC. O fato delas serem acusadas de pertencer ao PCC poderia reforçar a hipótese de que essas pessoas são terroristas. Então, eu queria fazer duas desconexões. Uma coisa eram as lideranças e outra eram os moradores, isso é importante ressaltar. E dois, esse grupo é um grupo que representa só ele não representa a regra do movimento de moradia. Por isso que eu achei importante dar esses recados, que eram políticos, e acho que é um filme político. Esses recados não estão no discurso do filme, mas estão na sutileza dele, então eu me senti na obrigação de ser pouco sutil no discurso, porque o Brasil não está sutil. Meu nome é Célia Camargo Carneiro, nasci em São Paulo, em 28 de setembro de 1925. Então, era a inauguração do Cinema Marrocos. Então, eu me lembro que eu saí, fui até de chapéu, vesti como se fosse praticamente um casamento. Eu e Cecília, minha prima, fomos nós duas. Pegamos o ônibus, lá na Angélica, já estava morando na Angélica. E fomos nós duas lá. E o cinema muito bonito, pessoal muito arrumado, entrava gente, o pessoal todo no último trinco, como diziam. E aí teve a apresentação, tudo, e quem falou em nome do prefeito, que o prefeito não estava lá, foi o Baldo Carneiro, que depois, mais tarde, fiquei sabendo que era irmão do Walter, meu marido.
Cinema eu ia muito. Eu ia muito mesmo. E a senhora, quando fala ia muito, a senhora ia já sozinha? Não, sozinha não. Nunca? Sozinha, geralmente é com as primas. Eu tinha muitas primas e nós morávamos ali, eu morava na Angélica, minhas primas moravam ali na Angélica também, ou então lá na Vila Buarque. Então, às vezes eu saía de casa, já combinava com a minha prima, quando eu ia chegando ela tomava o bonde na Rua Viridiana. Quando eu ia chegando na coisa, eu sabia que ela estava naquele bonde, já encontrava que era do bonde, naquele tempo. E já ia conversando. Já ia aproveitando a companhia. E aí no cinema, uma dúvida que eu tenho é assim, mesmo naquela época, já tinha, por exemplo, os galanteios, os namoricos, como é que era? Isso sempre teve, né? Isso sempre. O pessoal ia mesmo do cinema. Depois eu fiquei, quando meus irmãos ficaram noivos também, eu ia segurando vela, né? Meu irmão não ia sozinho com a minha cunhada, não. Eles te davam uma agradadinha assim, porque você estava lá de vela, ou eles tentavam ficar jogando no meio de lá? Não, eu estava lá, eu era uma chata, eu era vela mesmo, viu? Era a linha dura? É. Não deixava... Eu estava lá para isso. Teve uma época que as pessoas elas iam para a rua para passear, porque a cidade era segura. Meu pai, nós íamos... Ele gostava de ir à noite à cidade. Então nós íamos, eu, ele e mamãe. Nós saímos da Angélica, íamos a pé até a cidade mesmo, até o Centrão, o Instituto. Ele gostava de noites de verão, a gente parava, tomava mamãe gostava muito de morango com chantilly, e então a gente entrava naquelas confeitarias. Daí a gente tomava o ônibus para voltar, mas a gente ia a pé, mas não tinha perigo nenhum. No domingo de carnaval, a gente almoçava rápido para poder ir na casa de vovó e deixar o carro lá. E a gente ficava como meu tio morava pegado, ele tinha um tipo assim de terraço bem na frente, nós passávamos o dia inteiro nesse terraço. Era curso até 10 horas, até quase que meia-noite. 4 fileiras de carro, 2 subindo e 2 descendo a Avenida Angélica. Eles iam até a Avenida São João, lá davam a volta, faziam a mesma coisa, e até a Avenida Paulista, até o final da Avenida Paulista, e dava coisa. Era desde as 2 horas da tarde, ou um pouco mais cedo assim, até a noite. E todo mundo cantando. Naquelas músicas de carnaval, que eram músicas de carnaval, porque hoje tem esses blocos aí que a gente não lembra de nada. Eu já entrevistei algumas pessoas e o que eu mais senti é que todas elas têm uma tendência a falar muito, comparando o que tinha antes com o que tem agora, dizendo que só o que tinha antes era legal. Não, tem coisas ótimas hoje, nossa senhora. Os filmes antigos, algumas vezes, podiam ser um pouco mais românticos, vamos dizer. Hoje tem também romance, tem tudo, mas hoje tem muita... Hein? Violência? Violência. A senhora sente saudade do passado ou tá tudo bem e o que importa é viver o presente? Tenho saudade do passado, das pessoas, tudo, mas aceito. Isso é o progresso, ninguém pode cortar o progresso.